Fala internet, beleza? E não é que o CEO da Sony falou que smartphones irão superar as câmeras profissionais já em 2024? Será que essa fala é realmente verdade? É só uma jogada de marketing? Bom, é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Media Tools Floripa, venda de acessórios fotográficos, e Lucas Lapa, venda de câmeras e objetivas. E sim, o CEO da Sony, semana passada, essa semana agora, deu uma declaração que foi muito polêmica e explodiu, tanto no mundo da fotografia mobile quanto no mundo da fotografia semiprofissional e profissional. Ele falou que câmeras de smartphones irão superar as câmeras SLR, DSLR e mirrorless em pouquíssimo tempo, já em 2024. Isso é uma realidade? Isso é verdade quando a gente fala do mundo da fotografia? Bom, a resposta é bem dúbia. É verdade sim para alguns casos e não é verdade para outros casos específicos, tá? A gente sabe que a indústria da fotografia em smartphones, ou seja, a indústria da fotografia mobile, ela tem 20, 30 vezes mais investimento do que a indústria da fotografia tradicional, que tem câmeras DSLR e mirrorless, ok? Dito isso, a gente tem que entender outra coisa. Os smartphones já superaram muitos mercados, inclusive eles acabaram com alguns mercados, tá? Eu vou falar de alguns mercados que vocês podem até não ter pensado, mas por exemplo, agenda. Quem é que usa agenda hoje em dia? Tá tudo dentro dos smartphones, não é verdade? Ó, vou mostrar outra coisa. Relógio. Relógio virou joia. Para ver as horas, é no smartphone. E olha que eu só citei 2 outros exemplos, tá? Indústria de MP3, CD, essas... Cara, tá tudo dentro dos smartphones hoje em dia. Agora, em si, falando de fotografia, sim, teve um mercado que os smartphones simplesmente destruíram. Tá aqui, ó. Quem lembra das câmeras point and shoot, como por exemplo as Cybershots, que a gente usava demais? Esse mercado acabou por causa dos smartphones. Tem um outro mercado que os smartphones estão começando a bater de frente, que é o de câmeras super zoom, como por exemplo nós temos essa Coolpix P520 da Nikon. É um outro mercado que está sendo atacado pelos smartphones quando a gente está falando de fotografia e ele vai desaparecer muito em breve. Então a gente tem que entender. Quando o assunto é fotografia para amadores e entusiastas, sim, os smartphones já superaram esse tipo de equipamento aqui. Ele está errado em falar isso? Não! Já superaram de verdade. Quem é amador? Pô, a gente quando saía na balada nas antigas, cara, eu não tirava o smartphone para tirar foto, eu tirava exatamente essa câmera aqui. Essa minha Cybershot, que foi uma das primeiras câmerazinhas point and shoot que eu tive. Era isso que eu tirava do bolso e não um smartphone. Agora, para quem que essa fala tá errada? Gente, para profissionais iniciantes, intermediários e avançados na fotografia. A gente tem que entender que na fotografia tem 2 tipos de público. Tem um público que é 99,98% de pessoas que gostam de fotografia, que são entusiastas, mas eles querem pegar o seu smartphone, apontar e fazer uma foto para colocar nas suas redes sociais ou para mandar para as pessoas que estão no seu convívio. E eu, que está dentro de 0,02% das pessoas que gosta de ter controle e que gosta de utilizar o seu conhecimento para ter uma fotografia realmente diferenciada. É por isso que eu não uso iPhone. O iPhone é muito automatizado. É por isso que eu não uso Gcam.
Porque é tudo muito automatizado. Esses caras são feitos, pensados para a galera que está fora da bolha da fotografia semiprofissional e profissional. Mas, gente, smartphones vão superar em algum momento a fotografia profissional? A gente sabe que a fotografia amadora aí para entusiasta já superou, mas e a fotografia profissional? Eles vão superar? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui uma informação, tá bom? Vou falar a respeito do Snapdragon 8 Gen 1, que trouxe uma grande revolução no seu ISP. O que é ISP? É o chip responsável por criar, e vamos colocar big aspas aí, por criar a fotografia, tá bom? Ela vai pegar as informações que vêm do sensor e vai transformar ou em um arquivo RAW, ou então em um arquivo de foto JPEG, ou RAW, ou dependendo do tipo de arquivo que você quer. Gente, o Snapdragon, esse ISP, ele tem a capacidade de fazer 240 fotos de 12 megapixels em 1 segundo. É muita coisa. Tem sistema de inteligência artificial avançada. A fotografia computacional é uma das grandes desculpas que são utilizadas para que os smartphones superem as câmeras profissionais, principalmente a fotografia computacional. Por exemplo, ó, você está vendo que tem mais 4 stops de range dinâmico. Poxa, esses dias eu estava falando de câmeras básicas que tem 12 stops de range dinâmico. Faz vídeos em 8K, em HDR10+, coisa que câmeras não fazem. Vai entregar a fotografia RAW em 18-bit. Mano, 18-bit RAW, tu tem que ter uma câmera muito cara. Mas, porém, contudo, todavia, a gente tem que entender que também existe uma capacidade de processamento de dados muito grande embutidos nas câmeras. Eu vou falar do mundo Canon, que é um mundo que eu entendo bem mais, tá? Mas isso é básico para todas as fabricantes. Por exemplo, a Canon tem o seu ISP, tá? Que é o seu processador de imagem, que é chamado de Digic X, que é o Digic 10, que é um dos mais modernos que nós temos na Canon. Vou falar da R10, que é um dos últimos lançamentos que nós temos, que é uma câmera APS-C. Ela é top APS-C, mas é uma câmera do mundo intermediário, tá bom? Quando a gente fala de fotografia profissional. Ela faz até 23 fotos por segundo e um sensor que é o dobro daqueles 12 megapixels, que é 24,2 megapixels. Então, sim, a gente tem uma capacidade computacional muito grande dentro das câmeras DSLR e principalmente das câmeras mirrorless, tá bom? A Sony, por exemplo, vamos falar do mundo mobile, eles têm na contrapartida o Xperia 1.4 e o Xperia Pro 1, que é aquele smartphone que tem sensor de 1 polegada, mas não vingou. A própria Sony tem uma linha de smartphones que é considerada ultra high-end quando se fala em especificações de fotografia, mas não vingou. Tá entendendo? Por que nós, fotógrafos profissionais, não abandonamos as nossas RP, EOS R, D850, falando de DSLR, para ir para um Xperia Pro 1? A gente tem que pensar nisso. Então, até o momento, para a fotografia profissional, realmente não superou. Tá bom? A gente pode pensar em algumas coisas em se falando de mercado. Tudo isso é jogada de mercado. Não tem a ver com os smartphones realmente, efetivamente superarem as câmeras profissionais e semiprofissionais de fotografia. Isso tem a ver com mercado, com buzz, com hype. Isso não tem nada a ver nem com marketing. Eu estava falando com um grande amigo meu que trabalha muito com marketing, ele é um cara que se destaca muito no mundo do marketing, ele falou: André, isso não tem nada a ver com marketing. Irmão, tem que entender, isso é buzz e hype. A gente sabe que a divisão de câmeras da Sony tá trabalhando meio que no vermelho faz, muito tempo. A gente sabe também que, por exemplo, todas as fabricantes, Sony, Fujifilm, Canon, elas já entenderam que o mercado de semiprofissionais está despencando e nós temos cada vez menos lançamentos de câmeras mais básicas. Porém, a gente tem cada vez mais lançamentos de câmeras topadas, exatamente para o mercado semiprofissional e profissional de fotografia. Eu ainda penso que tudo isso é papo para acionistas da Sony.
é tentativa de direcionamento de pensamento de mercado para os smartphones da Sony que ainda não conseguiram vingar. Não é verdade? Poxa, a gente tem que entender. A Sony, ela tem um pensamento que é complexo, né? Eu estava falando também com uma pessoa da Canon, não sei se ele queria que eu citasse o nome dele ou não, mas eu não vou citar para respeitar. Mas ele falou, pô, Andrei, olha, no passado a Sony tem um pensamento de abandonar muitos projetos que não estão dando lucro. Olha, Vaio, Bravia, estão aí os exemplos. Ele falou isso para mim e isso é verdade. A Sony, como ela sabe que ela está trabalhando no vermelho e como ela sabe que a linha alfa dela, de câmeras híbridas, mirrorless, é meio que um laboratório deles, para eles terem câmeras topadonas de cine, por exemplo. Tá bom? E outra coisa, é laboratório também para os smartphones, porque eles estão pegando toda essa tecnologia criada para a linha alfa e estão embutindo nos smartphones da própria fabricante. Pô, gente, a gente sabe que a Sony já domina o mercado de sensores mobile com sensores IMX. Ela vende para todo mundo, tá aqui, ó, o Zenfone 6, sensor Sony. Não é verdade? Então eles estão fazendo esse redirecionamento, esse buzz, esse hype, justamente para quem sabe no futuro vender mais tecnologia de fotografia para o mundo mobile. Se hoje eles vendem sensores, por que eles não podem vender ótica? Pô, a gente tá vendo outras fabricantes fazendo parceria com Zeiss, parceria com Leica. Eles querem vender também, vão vender ótica, vão vender sistema de autofoco, vão vender software de controle de câmera. A gente tem que pensar em tudo isso. Então a gente tem que entender, smartphones já superaram mercado de fotografia? Sim, senhoras e senhores. Mas o mercado da fotografia profissional não superaram e não vão superar em muito tempo. Entendam, você já pensou? A própria Sony tem projetos de câmeras alfa com sistema operacional Android. Quem sabe um Snapdragon controlando tudo isso em uma câmera com corpo alfa Sony. Gente, as câmeras vão evoluir. A água vai bater na bunda das fabricantes de câmeras profissionais e vocês acham que eles vão perder bilhões e bilhões de dólares? Não, gente. A Sony já percebeu. Quem é que compra uma M200 que é amador? Quem é que compra uma ZVX que é um amador? Porra, o amador compra um smartphone topado, velho. De novo, isso nem é marketing, isso é tentativa de direcionamento de mercado, de pensamento de mercado, é criação de hype, criação de buzz, tá bom? Então assim, gente, vamos lá, vamos responder de novo. Já superou? Sim, em alguns mercados, e não, vai demorar muito para superar o mercado de fotografia profissional. E gente, tudo que eu falei para vocês, eu nem falei de física, de ótica, de tamanho de sensor. O Xperia 1 Pro tem o sensor de 1 polegada, grandão. Ó, é o tamanho do sensor dessa câmera aqui, gente. Não vingou. É tamanho de sensor, é tamanho de pixel, tamanho de fotodiodo. São as lentes que podem ser trocadas. É muita coisa que os smartphones ainda precisam evoluir para poder chegar perto de câmeras profissionais de fotografia. Gente, o vídeo já está com 15 minutos e eu não vou nem entrar em outros aspectos técnicos que a gente sabe que os smartphones são extremamente limitados ainda, tá bom? Então eu acho que eu respondi todas essas perguntas para vocês, beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, fortalece aí com um joinha para o canal crescer cada vez mais e mais, compartilhe os vídeos para todo mundo conhecer o Back to Basics e aquele abraço! Deu uma louca no velho, né? Delícia!